Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, nesse projeto piloto de podcast, e nosso convidado hoje é uma pessoa muito especial para todos nós que estudamos direito aqui nos últimos 30 anos. Professor Vinícius José Marques Gontijo, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele também fez mestrado e defendeu o seu doutorado, professor da Pontifícia Universidade Católica, da pós-graduação e do mestrado da Milton Campos. Se faltar mais alguma coisa, você não fala. É uma pessoa que nós aqui do Procópio de Carvalho temos um carinho imenso e tivemos o prazer de trabalhar em conjunto, acho que num maior desafio de todos nós, que foi a recuperação judicial da Samarco. Procópio de Carvalho, junto com toda a equipe da Samarco, professor Vinícius Gontijo, pela BHP, foi histórica, tem sido histórica essa recuperação judicial. Então, é um prazer, professor, tê-lo aqui no Lawcast da Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB, que tem o apoio do Procópio de Carvalho. Eu, inicialmente, quero agradecer a oportunidade, o convite feito pela minha querida amiga, doutora Ana Cláudia, para estar aqui junto ao Procópio de Carvalho, a Comissão de Falências da OAB Minas, para que possamos dialogar sobre esse tema, que é tema caro a nós todos, que é exatamente o tema da falência e da recuperação. É um tema que desafia e que nunca termina, né? Como diria aqui, eu sempre gosto de citar Trajano de Miranda Valverde, quando falência ainda escrevia com 2 L's e não tinha acento, né? Que a lei de falências ela se desgasta rapidamente, o atrito que ele fala permanente com a fraude, daí a necessidade de revisões constantes, periódicas, nem sempre evolutivas, mas realizadas na prática. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Professor Vinícius, pegando o gancho na sua fala a respeito de Trajano de Miranda Valverde, eu já ouvi o senhor citando essa passagem dele, e o senhor me provocou nesse congresso, que foi aqui no Congresso Nacional de Direito Empresarial, da Milton Campos. O senhor me provocou, porque eu quis procurar onde é que estava escrito isso, porque Trajano de Miranda Valverde é de pré-decreto de 1945. E aí eu fui, realmente eu encontrei na introdução aos comentários ao decreto 7.661 de 45, essa fala, que a lei ela precisa estar em constante evolução, porque ela está em constante atrito com fraude. E isso acabou me levando um pouco mais atrás. E aí eu queria conduzir essa nossa conversa sobre um seguinte foco. Olhando o nosso Código Comercial do período do Império, 1850, a falência já estava lá. A concordata suspensiva já estava lá. Nós já tínhamos algo parecido com a Assembleia de Credores, né? Porque decretada a falência, os credores eles eram reunidos, havia naquele momento ali uma análise de quem poderia ou não participar daquele momento em que os bens do falido seriam liquidados. Quando eu falo que não existia concordata suspensiva, é porque o falido podia apresentar algo que se assemelharia a um plano, né, de liquidação dos seus ativos. E aí eu vim estudando, por sua causa, toda essa evolução do nosso direito de insolvência, né? Chegou a concordata suspensiva, com os prazos específicos da concordata suspensiva, a figura, o pêndulo, né? Ora beneficiando o credor, ora mais na mão do devedor, mas os legisladores da época, os doutrinadores da época,
com essa ânsia que a gente vê hoje de melhorar, de fazer algo diferente, de fazer valer, né, a falência e fazer valer mesmo a recuperação. Nós chegamos, aliás, nesta Lei 11.101 com foco na preservação da empresa. Até então, não era bem isso que ocorria. Então, eu queria, e eu vi coisas muito interessantes nesse caminho que eu percorri, inclusive as discussões sobre a nomeação do que à época seria, do que à época era o síndico, e hoje é o administrador, e aquelas discussões que hoje nós estamos tendo, até com o PL número 3, muito semelhantes ao que aconteceu na época. Então, eu queria ouvir o senhor em relação à nossa Lei 11.101, porque eu enxergo muitas coisas, nós poderíamos comparar, se é uma provocação, nós poderíamos comparar o que hoje a gente conhece como recuperação judicial ao que antes era chamado de concordata preventiva. Eu queria que o senhor fizesse esses paralelos. Ana, sua questão é extremamente interessante, porque ela faz um esforço histórico, porque, de fato, o Código Comercial de 1850, lá no capítulo 4, livro 4, das quebras, ainda chamando de quebras, já trazia em seu escopo esta natureza contratual que vem refletir na Lei 11.101, onde a concordata, que aliás vem de concordar, de acordar, de um acordo entre devedor e credores, nessa natureza, portanto, fundamentalmente de direito disponível, de concessões recíprocas, na busca de um acordo, ela vai permear a lei até o advento do Decreto-Lei 7661, que era de 21 de junho de 1945. Lá nós temos uma guinada histórica, porque a concordata perde a sua natureza de concordata, de contrato, de acordo. Ali, muitos, à época, usavam a expressão favor legal, né? Que sofria críticas severas, por exemplo, do saudoso Willy Duarte Costa. Quer dizer, que favor? O Estado não se presta a fazer favores aos súditos. Nós, súditos, temos em relação ao Estado direitos. E era de fato. O decreto-lei instituía a concordata como um direito subjetivo do empresário, porque, atendidos os requisitos, não havendo impedimentos dentro daquilo hermeticamente prescrito em lei, o juiz concedia sem consultar os credores. Esse decreto, então, ele vai de junho de 1945 até junho de 2005, porque a Lei 11.101 é de 9 de fevereiro de 2005, mas ela teve uma vacácio de 4 meses e, portanto, ela entra em vigor em junho de 2005. Portanto, nós tivemos 60 anos de vigência na antiga lei. E ali se perderam coisas importantes ao longo da história. Dentre elas, e aí você mencionou, nós tínhamos o Instituto da Concordata Suspensiva, que era um incidente processual havido nos autos da falência, que suspendia a eficácia da sentença falimentar, mas que tinha por escopo a preservação do empresário, do sujeito, tanto na concordata preventiva quanto na concordata suspensiva. Vem a Lei 11.101 e altera esse paradigma, subtraindo da memória a busca da proteção ou da preservação do empresário e pondo como foco a preservação da empresa, leia-se, da atividade empresarial, na medida em que ela que implementa empregos, diminui criminalidade, desenvolve novas tecnologias, novos produtos, novos serviços. Então, optou-se naquele contexto pela recuperação exclusivamente preventiva, ou seja, para prevenir, para evitar a falência. Não há mais o instituto da recuperação, entre aspas, suspensiva. É bem verdade que, pontualmente, você encontra alguns precedentes. Aqui em Minas Gerais, um dos primeiros casos foi obtido por nós, que foi a recuperação suspensiva da Itaunense, que foi muito exitosa, diga-se de passagem, e que preservou um monstro econômico
que é pujante hoje, que auxilia a economia não apenas do município de Itaúna, da região centro-oeste de Minas, mas do Brasil inteiro, do estado inteiro. Vou fazer uma interrupção, porque nesta recuperação judicial da Itaunense, o senhor conseguiu outros malabarismos que precisam ser trazidos à luz, já que nós estamos falando de inovações. Porque você é provocativa, eu sou doutora. Provocativa porque o professor Vinícius conseguiu nesse processo algo que também me fez pensar muito, porque ele me provoca também. Ele também falou isso em um outro evento. O professor Vinícius, ele conseguiu neste processo fazer com que os sócios da Itaunense votassem no plano. Não foi isso? Foi. É porque, na realidade, Ana, há um equívoco, na minha modesta opinião, na hermenêutica da lei mesmo. As pessoas têm confundido o direito de participar da Assembleia, ou seja, de estar presente, fazer uso da voz, tentar convencer as pessoas, com o direito ao voto, que são coisas completamente distintas. A lei prescreve que a Assembleia Geral de Credores é um conclave, como todo conclave é com chave. É um momento de intimidade entre o devedor e a sua comunidade de credores. Então, a lei disciplina, no artigo 39, quem pode participar da Assembleia. E ali disciplina, inclusive, mencionando a possibilidade de sócios da Recuperanda participarem da Assembleia. Outra coisa é o direito de voto. E o direito de voto não está no 39, está no 43. E aí, vejam que a lei prescreve que tem direito de votar todo credor. E o pessoal começa a dizer todo credor, mas se for um credor que for sócio, não pode. Onde está isso na lei? Norma restritiva de direito se interpreta restritivamente, gramaticalmente. É o método hermenêutico por excelência. Então, a lei, ela traz isso. E aqui, resgatando o que falávamos agora há pouco, dada a natureza contratual da recuperação, né? Ora, como que o meu crédito, eu sou credor, eu me sujeito à recuperação, como que eu não tenho direito de votar no contrato que eu vou me submeter a ele pelo fato de eu, terceiro, ser sócio da Recuperanda? Isso é um descalabro. E, neste caso da Itaunense, nós conseguimos êxito, mostramos ao Tribunal de Justiça esta tese, que foi acolhida por 3-0, e houve um recurso especial interposto à época pelo Banco do Nordeste, foi admitido o RESP, porém ele perdeu o objeto ao longo do procedimento recuperacional, porque a recuperação acabou sendo cumprida e o tribunal entendeu, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que era o caso de perda superveniente do recurso. Então, houve realmente essa questão. Porque a lei é isso, né? Mudança não significa necessariamente crescimento. Há crescimentos, mas há questões que pioram, né? Por exemplo, eu gosto de citar o caso dos ruralistas. A jurisprudência do STJ se pacificou a fim de admitir os ruralistas como sujeitos com legitimidade para postular a própria recuperação. Bem, após isso, aí vem a lei, a reboque, né, na reforma trazida pela Lei 14.112, para prescrever